Então, a gente está continuando o nosso estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, uma psicografia de Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo oitavo, Sicários da Alma. E esse capítulo começa com o tópico O Passado. Quem quiser acompanhar a leitura, eu vou fazer alguns comentários. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou comentar algumas passagens. Sicário é uma palavra que quer dizer assassino, quer dizer, é um sinônimo para assassino, para malfeitor, né? O sicário é aquele que tortura, é aquele que maltrata, é aquele que machuca. Então, um dos sicários que nós temos como nosso companheiro aí é o passado. E o passado não deveria ser um sicário, porque, na realidade, nós estamos aqui no nosso veículo existencial e o passado, ele é enxergado em três pequenos retrovisores que a gente tem. Então, para eu ver o passado, eu vejo o passado desse tamaninho. Mas olha só como que eu faço dele um monstro. É quase como se eu estivesse dirigindo aqui para frente, mas com a minha cabeça virada para trás, né? E não deve ser assim. Então nós, e eu não canso de falar isso, nós como bons espíritos que somos todos condenados à felicidade, mas fazemos um esforço tremendo para sermos infelizes, né? E um desses esforços que a gente faz é se agarrar às tristezas e ao que tem de é, desagradável no nosso passado. A Joana vai falar de uma consciência de culpa que está lá no passado. Ela vai dizer para a gente que atualmente a pessoa que cometeu algum erro fica lamentando aquele erro. Mas ela fica lamentando de que forma? Ela cria uma consciência de culpa, ela fica lamuriando, ruminando, né? Ela fica ali, ai, né? Vamos lembrar daquele personagem, eu acho que era o Zé Buscapé, que ficava, né? Ruminando, assim, você não entende. E aí é aquela pessoa, ai, eu não devia ter feito, como que eu fiz? Ai, meu Deus, eu sou uma péssima pessoa e tal. E para a gente lembrar aí, né, existia até uma expressão muito comum durante aí o período da Idade Média nas igrejas católicas, né, o meia culpa, meia máxima culpa, né? Então aquela coisa assim de aquele peso do erro, eu errei, eu errei, eu errei. E a gente tende a criar essa consciência de culpa. Quando você cria a consciência de culpa, essa consciência de culpa, ela vai ocupar o espaço de outras consciências, da consciência de liberdade, da consciência de perdão, da consciência de renovação, da consciência de restauração. O que vai ocupar ali é a consciência de culpa, né? Aquela consciência de que eu sou eternamente culpado, eu cometi algo imperdoável, né? E aí ela segue o passado, porém, já aconteceu. E quando ele aconteceu, ele criou um castelinho. E aí o que que eu posso fazer? Eu posso ir lá morar nesse castelo, que é o passado, ou então eu posso começar a trabalhar para limpar o passado. Vamos lembrar que no capítulo anterior ela nos ensinou a lembrar o que tinha de ruim guardado lá no nosso subconsciente. Então, esse castelinho que o passado criou na nossa consciência, ele existe, mas ele não é um castelo de alicerces indestrutíveis. Na realidade, ele é passível de irmos lá e fazermos uma reforma, de transformarmos, de reutilizarmos. E uma moda que começou algum tempo atrás e que não parou mais é os tais
madeira de demolição, janela de demolição, porta de demolição. Vamos pegar esses tijolinhos aí do castelinho do passado, as grades que tem na janela, porque dependendo de como foi o passado, o erro, o que quer que tenha acontecido, o deslize lá do passado, o seu castelo vai ter uma casa, uma carinha mais sombria ou mais principesca. Então, vamos desmanchar esse castelo e vamos fazer uma coisa bonita com ele. Vamos reconstruir esse castelo, né? E aí ela fala, cabe a cada um diluir e erradicar, ou seja, é para desmanchar o castelo que o passado fez, feito de passado. E aí esse parágrafo a seguir é um parágrafo muito importante. Ela diz assim: uma análise tranquila das ocorrências infelizes desperta a consciência para encontrar meios de diminuir-lhe as consequências. Então, se eu pego ao invés de ficar batendo no peito e ficar, ah, é minha culpa, eu errei, que coisa horrível e tal, e parar e falar assim, não, peraí, vamos fazer uma análise aqui do que aconteceu, do meu estado mental, do nível de informação. Quantas coisas hoje a gente aprende na casa espírita, nas nossas reuniões, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente lê no livro, e a gente fala assim, ô gente. Se eu soubesse disso aqui quando eu tinha lá meus 20 anos, quando eu estava começando a minha vida, como que eu tinha feito diferente? E a própria Joana vai falar, talvez você tivesse a sabedoria, mas não teria a moral que era necessário para que você fizesse corretamente. Então, foi preciso. Então, é hora de parar e analisar o que aconteceu para a gente poder tirar disso aí o que se aproveita. E quando a gente aproveita o ensinamento do nosso erro, a gente já diminuiu a consequência dele. Por quê? Porque se eu cometo um erro e não aprendo com ele, a probabilidade de eu errar de novo é maior. Se eu aprender com ele, a probabilidade de eu errar cai muito. Já é uma consequência que eu reduzi. E aí, se eu tomo total consciência desse erro, de repente eu vou perceber, olha só, o meu erro machucou alguém. Eu acho que eu devo desculpas a alguém. Eu acho que eu preciso, né, ir pedir um perdãozinho aqui, né? E aí ela segue, criando condições propiciatórias para um futuro mais equilibrado. Então, quando a gente faz isso, a gente está garantindo que o nosso futuro vai ser mais tranquilo, através das oportunidades e realizações presentes. E aí ela vai seguir falando para gente que tudo que vai acontecendo, né, nesse nosso passado, tudo que foi acontecendo no nosso passado, contribuiu para sermos quem somos hoje. E mais adiante ela nos diz que, mesmo quando os conflitos decorrem como efeitos reencarnatórios, então alguns eventos que a gente tem hoje, eles não são do passado recente, eles são do passado reencarnatório, que se manifestam como psicopatologias de angústia, medo, insegurança. Então, às vezes a gente pensa, né? Não, por que eu sou assim? Por que eu sinto essa angústia? Né? Por que eu sinto esse medo? Por que eu sinto essa insegurança? Tem algumas pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos. Elas se comportam nos relacionamentos com uma insegurança muito grande, como se elas fossem ser abandonadas a qualquer momento, elas fossem ser trocadas a qualquer momento. E aí, às vezes, elas vão para uma terapia, fazem a terapia e na terapia não encontram nada. Por quê? Porque tiveram pais presentes, maravilhosos, nunca tiveram, nunca aconteceu esse evento de abandono na vida delas e tal. Então, não existe uma justificativa, ao menos não nessa encarnação, para aquele comportamento. Aí a Joana até fala que às vezes é um algo que a gente não explica.
um remorso que a gente não explica, uma insegurança que a gente não explica, uma angústia que a gente não explica. Por que que a gente tem esse sentimento? Porque está lá no passado de outra encarnação. Então, veja só, é um castelinho que está há mais tempo lá construído. Então, eu tenho que achar esse castelo. O exercício fica um pouquinho mais difícil, mas eu tenho que encontrar esse castelo para começar o processo de demolição dele. E aí ela coloca para gente. A conscientização do bem que se haja feito e ainda que se poderá fazer produz um lenitivo que suaviza os conflitos, facultando a disposição sincera para reabilitar-se. E é muito lindo porque esse capítulo aqui, Joana fala com a gente de uma maneira. A gente brinca aqui muito que Joana é muito durona e tal, mas nesse capítulo ela está sendo extremamente gentil, porque o tempo todo ela nos lembra que apesar dos erros que a gente cometeu e tudo, em algum momento a gente fez algo de bom. Que ninguém é tão ruim que nunca tenha feito nada de bom. Que ninguém é tão errado que nunca tenha feito um acerto. Então existe algo de bom nas pessoas, né? E essa é uma postura que eu entendo que é uma postura que o verdadeiro espírita deve ter. É muito comum a gente ver algumas pessoas dizerem assim: ah, não estou vendo melhora no mundo. Não, o mundo está melhorando. E a nossa doutrina está aí para dizer exatamente isso. Está melhorando, e quem não se adaptar a esse mundo melhor não vai ficar aqui. E as pessoas estão melhorando, sim. E nós estamos vendo aí as gerações de crianças que estão chegando muito melhoradas, prontas, né? Eu estava comentando hoje com uma amiga sobre a minha filha. Eu falo muito sobre o meu filho. Meu filho, ele é um ursão. Eu brinco que ele é um ursão. Ele é um ser muito, muito bom, muito do bem. E um comportamento é suspeito, né? Uma mãe falar que o filho é bom, é do bem e tudo, mas ele teve um comportamento na infância que chamou minha atenção para isso, que para mim foi um comportamento atípico para uma criança. Eu, não, enquanto criança, não teria me comportado como ele. Era ia ter uma festinha, a fantasia, na escolinha dele de inglês e ele podia levar um convidado. E ele quis convidar um coleguinha. Aí a mãe desse coleguinha estava passando por uma situação financeira muito difícil e falou comigo: Karina, ele queria ir, mas a gente está sem dinheiro e ele não tem fantasia. Aí eu falei com ela. Fred é meu filho. O Fred tem a fantasia do ano passado. Ele empresta para o seu filho. E o Fred tinha uma fantasia nova que eu tinha acabado de trazer para ele dos Estados Unidos, toda linda, toda moderna e tal, lá daquele Star Wars e tudo. Aí eu achei que, né, eu arrasei tudo. Aí o Fred virou para mim e falou assim: Mãe, eu vou com a fantasia do ano passado e o Antônio vai com a fantasia que você trouxe para mim dos Estados Unidos, que ele nem tinha usado ainda. Aí eu falei assim, por quê, meu filho? Ele falou assim, ah, porque o Antônio é doido com Star Wars. Aquilo ali foi aquele, né? Eu não vou falar que foi um chute no estômago, um tapa na cara, porque aquilo ali foi, na realidade, foi um carinho no meu coração, de ver que Deus tinha confiado a mim um ser tão iluminado. Porque eu, na idade dele, eu não teria aquele comportamento. Eu era ele, na época, ele também era filho único. Eu, enquanto filha única, não teria feito isso, não. Primeiro eu uso, depois eu não importo de usar, de emprestar, mas o primeiro uso teria sido meu. Ele não pensou duas vezes, porque o Antônio é louco por Star Wars. Então, eu achei aquilo ali um comportamento lindíssimo. Então, eu sempre vi no meu filho essa bondade de deixar o melhor para o outro.
ele cede o que há de melhor para o outro. É, e assim, na minha filha eu nunca vi esse comportamento. E recentemente eu venho observando outros comportamentos nela que me mostram essa geração que veio pronta. Ela é extremamente determinada. Ela não se pauta pelo que os outros pensam, falam, ela não vai de modinha, ela não tem, sabe? Então, assim, ela respeita muitas pessoas, até porque isso aqui é algo que eu não flexibilizo, mas ela sabe exatamente o que ela quer. E se você chegar para ela antes dessa moda, por exemplo, da meia maluca, ela já calçava uma meia de cada pé e ia para a escola, porque ela achava legal. E certa vez uma tia virou para ela e falou, uma tia minha falou para ela assim: vão fazer bullying com você na escola. Ela falou assim: eu não me importo. E ela nunca se importou. Então, assim, é aquela pessoa decidida, é isso que eu penso, é assim que eu faço, eu tenho os meus valores, sabe o que é ser. Então, assim, eu não me preocupo e eu vejo muito bonitinho nos dois, né? Meu filho agora com 17 anos, até hoje, mãe, eu posso, né? A minha filha da mesma forma, ela tá lá em Recife com o pai, quer fazer alguma coisa no celular, podia perguntar para o pai, mãe, eu posso? Então, assim, eu acho isso muito lindo e isso para mim me mostra essa geração que já está vindo com esses valores de respeito, de determinação, de virtudes prontos. Então, o mundo está melhor sim, e nós, enquanto espíritas, precisamos reconhecer isso. E aí, no parágrafo seguinte, quando ela começa assim, no exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto perdão. Há alguns dias atrás falávamos do auto perdão. Falávamos do perdão enquanto, né, é, atitude de uma forma geral. E aqui eu vou fazer um parêntese para falar de um livro que se chama Incondicional. Esse livrinho aqui, do Brian Zand. Brian Zand, salvo engano, ele é um pastor. Esse livro aqui é um livro que Divaldo já citou em várias palestras. E ele conta para gente, tem duas histórias desse livro que me marcaram muito. Eu escutei na palestra do Divaldo e fiquei desorientada enquanto eu não achei o livro. E ele fala pra gente, uma das histórias é a seguinte, é uma moça lá naquelas regiões que a gente tem menos conhecimento, né, os armenos e tudo, né, que tem as disputas étnicas, né, então ele conta que tinha essa família que estava numa casa, eles estavam fazendo a refeição, o pai, a mãe e as duas filhas, quando a casa foi invadida por um pelotão, e pai e mãe foram assassinados e as filhas foram violentadas, uma delas morreu e a outra foi levada para um campo para servir como prostitutas para os soldados durante algum tempo. De lá ela conseguiu fugir. Muitos anos depois, essa menina está trabalhando como enfermeira num hospital. Ela tinha virado enfermeira no hospital. E chega nesse hospital um doente com uma doença muito rara que apodrecia assim a pele, a carne. Gente, pode ter alguma falha, tá? Na minha memória dos detalhes da história, mas a história tá no livro. Apodrecia a carne, então, de forma que era uma doença que ninguém queria cuidar do doente. Os cuidados, a princípio, eram cuidados paliativos, mas ele precisava que alguém fornecesse os cuidados paliativos, porque ele não tinha condição de se limpar, de se mover, de se alimentar sozinho. Só que era indigesto por causa do cheiro, do aspecto, de tudo aquilo ali.
E ele chegou desse jeito no hospital e o diretor do hospital falou assim: só existe uma enfermeira aqui que eu conheço que tem um coração generoso o suficiente para dar conta de cuidar de um paciente desse. E aí ele chamou a enfermeira, essa menina, e falou com ela: olha, chegou aí esse paciente, a situação dele é essa, é cuidado paliativo e você fica? Ela fica. E ela ficou com ele lá dia e noite, só que ele foi se recuperando. E quando ele começou a ficar um pouco mais independente e as feridas ficaram menos desagradáveis, ele passou a poder ser cuidado por outros enfermeiros, e aí ela saiu do cuidado exclusivo. Passado algum tempo, esse paciente já tinha se recuperado, ele volta ao hospital para agradecer a equipe que cuidou dele. E o diretor do hospital falou com ele: olha, na realidade você tem que agradecer a enfermeira que cuidou de você quando você chegou aqui, né, entre a vida e a morte, porque se ela não tivesse cuidado de você ali naquele início, dificilmente teríamos conseguido alguém que o fizesse. E aí ele chama essa enfermeira. E a enfermeira se vê diante dele, ele olha para ela assim, ele fala: nós já nos conhecemos, né? O seu semblante é familiar. Ela fala assim: sim, nós nos conhecemos. O senhor invadiu a minha casa com seu pelotão, o senhor matou a minha família, me levou para um campo, eu servi como prostituta para os seus soldados durante muito tempo até que eu fugi. E aí esse homem cai de joelhos ali, chorando e pedindo perdão e tudo, né? Então, assim, é um perdão que a gente não explica, né? Porque se não tivesse esse perdão, não tinha como acontecer o serviço de devoção que ela fez. E a outra história que Divaldo conta, que também é desse livro, é de uma missionária que foi fazer uma palestra, foi dar uma palavra numa igreja e tal, e ela tinha sido prisioneira em Ravensbrück, um campo de concentração. E quando ela está fazendo a palestra, ela vê um senhor sentado lá no fundo e ela reconhece ele como um dos soldados do campo de concentração. Mas ela fica quietinha, torcendo para ele não reconhecê-la, não vir falar com ela e tal, mas não adianta. No final, ele vem falar com ela. E eu vou ler aqui para você o que que ela, para vocês o que ela diz. Ela diz assim para ele: eu perdoo você, irmão, exclamei de todo o coração. Por um longo momento, apertamos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais conhecera o amor de Deus com tanta intensidade como naquele momento. Mesmo assim, percebi que não era meu amor. Eu tentara, mas me faltara o poder. Aquele era o poder do Espírito Santo, conforme registrado em Romanos 5, verso 5. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então vejam só, não só reconhece esse trecho, esse livro não só reconhece o tanto que o perdão é sublime, ele reconhece que é difícil e que, na maioria das vezes, sozinhos, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai precisar pedir muito a Deus para conseguirmos. Mas, principalmente, e aí é o que eu lembro, que é o título do livro: o perdão tem que ser incondicional. Ah, eu perdoo, mas não esqueço. Não funciona. E a Joana vai falar disso aqui. Então, ela volta aqui, né? O auto-perdão. Gente, lembrando que lá no início a gente falou do minha culpa, né, daquele castelo da consciência de culpa que a gente constrói. A gente só consegue alcançar o auto-perdão quando a gente destrói essa consciência de culpa, quando a gente destrói esse castelo. Por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução no qual se encontrava, porquanto, se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelos nem desaires. Então, como é que eu vou conceder o auto-perdão?
Você vai conseguir ter o auto-perdão olhando para você, como se você estivesse olhando para outra pessoa que você ama. E vai pensar: essa pessoa não tinha o conhecimento que ela tem hoje, essa pessoa não tinha condição de fazer diferente, de agir diferente. Ela ainda, mas ela sabia, mas ela ainda estava praticando. Nós sabemos inúmeras coisas, mas ainda estamos tornando essas coisas prática na nossa vida. Então, daí está a questão do auto-perdão. E ela segue dizendo que o auto-perdão é uma necessidade para luarizar, ou seja, para suavizar a culpa, o que não implica em usar isso como justificativo. Auto-perdoar-se não é se justificar, não é explicar. Fiz porque. Não, não é justificar. Eu me perdoo porque eu não sabia fazer melhor. Não é? Eu me perdoo porque ele me obrigou a fazer isso. Eu me perdoo porque eu fui provocada. Eu me perdoo porque aquele parente é difícil demais. Não tem jeito com ele. Eu tento, né? Hoje tem aqueles memes, né? Eu tento, mas as pessoas não contribuem. Outro dia eu mandei até um meme pro César. Quando eu virar um espírito de luz, eu vou eletrocutar tanta gente, né? Então, assim, não adianta. Esse pensamento não pode. Aí ela segue dizendo, significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparar os prejuízos, de aceitar as próprias estruturas. E quando a gente se dá o auto-perdão, ela está dizendo para a gente, fica mais fácil perdoar o outro. Olha que coisa incrível. Às vezes a gente acha tão difícil perdoar o outro, e aí, se você para pensar, é porque você está numa dificuldade tremenda de se perdoar. Ela segue dizendo, sem discussão dos fatores que geraram o atrito, foi imediato, natural, ouvido, esquecimento do incidente. Então, é aquele perdão incondicional. Sem ficar, olha, a gente brigou, a pessoa fez isso por causa daquilo e eu não vou esquecer. Não, perdoou, esqueceu, tá? A gente não vai entrar hoje na neurociência do esquecimento, não. A gente vai falar aqui desse esquecimento enquanto condição para o perdão. Porque na memória, muitos fatores ficam lá. Com o tempo, eles se apagam. Mas muitos fatores vão ficando lá até que eles se apagam. De tanto a gente parar de dar importância para aqueles eventos que estão gravados na nossa memória, aqueles eventos ruins, eles vão se apagando. Mas, por hora, eles vão estar ali. A questão é o valor que eu atribuo. E aí a gente não vai atribuir valor a ele. Ela segue nos dizendo: logo depois, faz-se inadiável trabalhar a culpa, corrigir o ressentimento. Aqui a gente tem duas coisas. Culpa é quando eu errei, sou eu quem precisa do perdão. Ressentimento é quando o outro errou, é ele quem vai receber o perdão. E ela diz: a simples mudança mental propicia uma visão diversa do fato, mais favorável e mais benéfica. Então, eu preciso mudar minha forma de ver as atitudes da pessoa e as minhas, e só com isso eu já consigo melhorar minha perspectiva do que está acontecendo. O reconhecimento do erro é o próximo passo para a recuperação pessoal e apaziguamento com o ofendido. Então, o que eu preciso fazer? Reconhecer que eu errei. Olha aí, outra dificuldade. Muitas vezes a gente, né? E aí é muito comum as pessoas que têm, que o corpo grita através de enrijecimentos, endurecimentos, porque essa pessoa tem uma dificuldade tremenda de reconhecer os erros, de se flexibilizar, de, né, se abaixar e dizer eu errei.
e, consequentemente, solicitar um perdão. Agora, veja só, com relação ao outro, aquele que eu ofendi, eu só queria deixar claro uma coisa: perdão eu dou. Se a pessoa vai receber ou não, não me interessa. Se a pessoa pediu ou não, também não me interessa. Então, é aquele caso da pessoa que me dá a fechada no trânsito. Se eu achar que é o caso de perdoar a pessoa, se eu achar que é um caso de perdão, eu perdoo. Aquele parente que me disse coisas bem desagradáveis. Ele precisa vir até mim e falar: ai, Karina, desculpa, eu não devia ter falado e tal. Não. Se ele vier, bom para quem? Para ele. Ele não precisa vir a mim. Igual a moça vira e fala aqui: eu já te perdoei, meu irmão. Eu já te perdoei. E com relação, isso é com relação à concessão do perdão. E com relação ao pedido de perdão? A gente pede o perdão. E muitas vezes a gente vai ter que pedir o perdão para o desencarnado, tá? Às vezes o irmão para quem a gente, né, com quem a gente tem aí cometeu um erro, tem uma falta a restabelecer e tudo, ele já está desencarnado. A gente vai pedir o perdão. Se ele vai conceder, não está na nossa alçada. Aí, mais uma vez, o problema é dele. É como se você passasse a batata quente para frente. Eu peço perdão, mas não é aquele perdão, tipo assim, é que me desculpa, tá? Não. É aquele perdão sentido, aquele perdão verdadeiro, aquele perdão honesto. Olha o que ela diz aqui para gente: a apresentação do arrependimento e os propósitos de não repetir o incidente, com sincero afeto, são precioso instrumento para o equilíbrio. Então, o meu perdão ele tem que ser apresentado com uma proposta de que é sincero o meu arrependimento e eu não vou fazer mais. Assim, o meu pedido de perdão é um pedido de perdão honesto. Alguns parágrafos à frente, ela vai dizer para gente: seria ideal que a vítima compreendesse a situação e desculpasse o agressor. Porém, se isso não ocorre, não é de importância capital. O essencial é o gesto daquele que se arrepende, que se reequilibra e resgata os prejuízos causados. Exatamente como falávamos aqui. Eu peço o perdão. Se a pessoa me concede, aí é entre ela e Deus. Todo conhecimento bem vivido e analisado transforma em patrimônio de vida, de experiência valiosa. Então, veja só, todas essas experiências onde a gente erra, onde a gente aprende, isso vai se tornando o nosso patrimônio espiritual. Vou dar um pulinho lá no último parágrafo desse pedaço, só para depois voltar e fazer um arremate. Ela coloca assim: a marcha é longa e enriquecedora. Olha que lindo isso. Já estamos nessa página 106, para quem estiver acompanhando nessa edição aqui. A marcha é longa e enriquecedora. Então, por quê? Porque a gente forma o patrimônio espiritual ao longo dessa caminhada. Então, ali no terceiro parágrafo dessa página, ela diz para a gente: torna-se relevante a conquista da segurança íntima, de forma que a conduta esteja orientada pela consciência, que não é mais uma consciência de culpa, é uma consciência de liberdade, uma liberdade que eu só alcanço através do perdão e do auto-perdão. Esse comportamento tornar-se-á habitual. Lembra que a gente falou lá na programação cerebral que a gente vai repetindo os bons comportamentos e eles vão virando uma disciplina, um hábito e tudo? Passando a integrar a personalidade que fruirá de harmonia pelo bom direcionamento aplicado à existência.
E aí, olha o pulo do gato que ela dá para gente. Será uma forma da gente unificar o ego, que é esse eu terreno, pequeno, material, com o self, que é esse eu divino, superior, permitindo que o eu profundo, o espírito, né, a fagulha divina que somos, comande o corpo, ou seja, o espírito passará a ter comando, né? Hoje, como diria Platão, nós somos espíritos, o quê? Aprisionados no corpo físico. E a gente ainda é, em boa parte, escravo desse corpo físico. É ele quem dita para a gente as nossas paixões. Mas quando a gente conseguir essa união entre o ego e o self, né, o espírito que somos, ele vai comandar o corpo, controlar as reações e os automatismos. Ele vai fazer com que a gente tenha controle sobre as nossas paixões. E aí, indo para a segunda parte do último parágrafo, ela diz assim: cada degrau conquistado aproxima o ser do patamar almejado que o aguarda. E que patamar almejado é esse? O da perfeição. E é isso que tínhamos para conversar hoje.